Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, essa missa do quinto domingo do tempo comum marca o início da catequese na nossa paróquia de Santa Maria. E eu queria sugerir algo para a nossa catequese que vem da segunda leitura que nós escutamos, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Antes de tudo, eu digo a vocês, todos nós somos catequistas. Há aqueles que assumem com titularidade essa missão dentro da igreja. Mas o padre é catequista e, sobretudo, os pais lá em casa são catequistas. O apóstolo Paulo, o autor da segunda leitura, ele dá um exemplo de um excelente catequista que ele é. Olha como ele começa a sua leitura de hoje. Quero lembrar os irmãos o evangelho que eu vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele vos foi
Eis aí então a missão do catequista: ensinar para as crianças o verdadeiro Evangelho, não um Evangelho inventado na nossa cabeça. O catequista deve ter essa responsabilidade, porque o padre, as irmãs, os coordenadores da catequese não vão ficar lá na tua turma, na função, no encargo do olho mágico, para ver o que você está passando para as crianças. Então, o catequista seja apegado a essa responsabilidade de transmitir às crianças o autêntico Evangelho. Olha aqui São Paulo, na segunda leitura, demonstrando preocupação. Quero lembrar-vos o Evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos se me estáis guardando. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido. Olha aí outra dica para quem é catequista: transmitir aquilo que eu mesmo recebi. Paulo recebeu de quem? O Evangelho dos apóstolos, ou seja, da igreja. No dia do nosso batismo, o padre disse para os pais e padrinhos, depois de estes renovarem as promessas batismais: esta é a fé que da igreja recebemos e que sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus. E os pais e padrinhos responderam: graças a Deus, demos graças a Deus. Então, catequistas, sejam como São Paulo, transmitir aquilo que nós recebemos. Recebemos de quem? Da igreja. Ela é muito mais antiga do que nós. Quando nós aparecemos neste mundo, ela já existia. Nada de inventar uma outra igreja, de inventar um outro evangelho. Fiéis, então, ao depósito da fé. Escutem, o conteúdo que Paulo transmite, a mensagem que Paulo transmite tem um conteúdo. Qual conteúdo é esse? Está aqui. A saber, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Eu mais uma vez peço aos catequistas, às crianças que estão aqui, nunca anunciem um evangelho descolado da igreja. Um evangelho paralelo à igreja é falsificado. É o que nós vamos aprender agora com a segunda leitura. Porque São Paulo diz assim, que Jesus apareceu a Cefas e depois aos 12. Eu pergunto a vocês: quem é Cefas? Quem é Cefas? O catequista tinha que ter essa resposta na ponta da língua. Jamir salvou a pátria. Pedro, né? Cefas é o outro nome de Pedro. Cefas significa pedra. Eu pergunto a vocês que estão aqui: quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a quem? As mulheres. E por que o Evangelho, ou melhor, a segunda leitura, fala que ele apareceu em primeiro lugar a Cefas e depois aos 12? Ele apareceu primeiro às mulheres. É porque a hierarquia da Santa Igreja que Jesus deixou desse mundo, essa hierarquia tem os homens, sacerdotes. As feministas vão ficar com dor de cotovelo, as feministas, com esse feminismo barato. Jesus quis à frente da sua igreja sacerdotes homens, não é para mulheres. O sacerdócio não
mulheres. Ressuscitado, ele apareceu em primeiro lugar às mulheres. Mas na fé católica dizemos que ele apareceu primeiro a Pedro. Ou seja, eles são os garantidores da fé. Cefas e aos 12. Mas vem cá, Jesus apareceu aos 12. Olha que Cefas, Pedro é colocado acima do grupo dos apóstolos. Mas lembrem que quando Jesus ressuscitou, o grupo estava desfalcado. Um traiu Jesus. Qual era o nome dele? Judas. Então, por que o Evangelho, ou melhor, a segunda leitura, diz que Jesus apareceu a Cefas e aos 12? Às vezes a gente acha que a fé é matemática. Porque como Cefas já foi colocado acima do grupo, poderia dizer que Judas foi o traidor de Jesus, já estava fora do grupo. A segunda leitura poderia dizer: Jesus apareceu a Pedro e aos 10. É porque a igreja nunca perde a sua essência, ainda que nós nos afastemos dela. Escutem o que eu vou dizer para vocês. O Evangelho, lembram quando Pedro, em obediência à palavra de Jesus, lançou as redes às águas mais profundas? O Evangelho dizia que as redes quase se rompiam. Eles pediram ajuda para os outros pescadores da outra barca, para que viessem ajudar, e quando colocaram os peixes na barca, o que aconteceu? Quase a barca afundava. Sabe o que isso significa? A igreja, chamada por Santo Ambrósio de Agasta Meretrix, ela acolhe a todos que querem se converter, mas eu digo a vocês, tem gente que vem para dar dor de cabeça, viu? Nem todos os peixes, José, são bons. Tem uma outra passagem do Evangelho, similar a essa, que diz que quando os apóstolos pescaram os peixes, eles levaram a rede para a praia e começaram a separar os peixes bons dos ruins. Os peixes bons colocaram no cesto, os ruins jogaram fora. Vai chegar um dia em que os peixes ruins serão jogados fora, quando no fim dos tempos o Senhor separar o joio do trigo. O trigo ele vai colocar no celeiro e o joio ele lançará no fogo inextinguível, que é do inferno. Então, veja só, no grupo de Jesus, dos apóstolos, todos eram fiéis a ele, com exceção de um. Vocês já disseram o nome dele. Qual é o nome dele? Judas. Esse nome ficou estigmatizado. Alguém aqui já viu uma pessoa com o nome de Judas? Eu nunca conheci. E eu nem te recomendo dar o nome de Judas para o teu filho. Você ainda dá de Tadeu, mas esse nome foi amaldiçoado, Judas. Olha aí o preço alto que se paga por se trair Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, a rede quase se rompia, o barco quase afundava, mas não era só pela quantidade de peixe. São Jerônimo dizia: é porque vem aqueles que também têm para atormentar a vida cristã. Quantos de nós podemos, infelizmente, assumir essa postura de traidores da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja de Deus, como ela é importante para que o Evangelho seja anunciado inalteradamente, sem alterações. A igreja de nosso Senhor, ela tem forma. Escutem o que eu vou dizer. Nessa semana que passou, nós celebramos São Paulo Migne e seus companheiros mártires. A fé católica venceu no Japão, mas estamos no século XVI, na história de São Paulo Migne. E por muito tempo o Japão ficou sem missionários. Os sacerdotes foram expulsos. Aí disseram que os católicos que restaram no
Japão reconheceriam a verdadeira igreja, a igreja que São Francisco Xavier propagou no século XVI no Japão, reconheceriam a verdadeira igreja por esses três indícios. Essa igreja é fiel ao Papa, tem amor à Virgem Maria e os seus sacerdotes não se casam. Olha aí como a igreja de Deus, ela tem uma forma, dá para a gente identificar. Eu lembro quando eu estudava ainda em Belém, na teologia, nosso professor de teologia fundamental contou uma história de uma mulher que passou a frequentar uma outra comunidade cristã. Depois de algum tempo ela voltou e o padre disse para ela: Dona Maria, senti falta da senhora. Eu passei a frequentar uma outra, mas lá não tinha nem Nossa Senhora e nem a Eucaristia, então eu voltei para cá. Viu? Ensinem isso às crianças. Não façam da catequese só um momentinho de encontro, de diversão. Ajudem as crianças a criarem amor pela Mãe de Jesus, pela igreja dele, pela igreja de Jesus. Eu gostaria muito que a catequese também tivesse essa função doutrinal. Quantas das crianças não sabem defender a própria fé? Uma tristeza ver os adolescentes, depois de 2 anos de catequese, abandonarem a igreja porque caíram na lábia, na cantada daquele coleguinha lá da escola que recebe instrução de seitas. Peço aos catequistas, ajudem essas crianças a criarem convicção na sua própria fé. Olha como continua São Paulo na segunda leitura. Mais tarde ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha aí, São Paulo considerou gravíssimo o perseguir a igreja. Não gostar da igreja, não amá-la. É terrível isso. Olha, São Paulo diz aqui, na segunda leitura: não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Por isso, mais uma vez, ajudem as crianças a amarem a igreja, livrem as crianças dessa ideia de que qualquer igreja salva, de nivelar a igreja. Enfim, lembrem do que Paulo diz aqui: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Vamos ao Evangelho segundo São Lucas. Jesus também, o primeiro catequista, o maior dos catequistas, o centro da catequese. O que é que Jesus ensina na catequese dele? Ele mesmo. Ele é a matéria e o objeto do estudo, porque ele é Deus. O povo estava sedento da palavra de Deus. O povo estava com sede da palavra de Deus. O povo se apinhava às margens do mar da Galileia para ouvir os ensinamentos de Cristo. Aí eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês estavam prestando atenção. Jesus viu 2 barcas, mas ele quer subir em uma das barcas. Não era só porque o povo se apertava para ouvir a sua palavra. Vamos descobrir o porquê ele quis subir a barca. Ele viu 2 barcas. Qual foi a barca que ele escolheu para subir? A barca de Pedro. A barca de Pedro simboliza o quê? A santa
Igreja Católica. Incrível que tem gente na barca certa, dizia o Henrique Soares, está na barca certa e pula para a barca errada. Vocês já conheceram gente que estava na barca certa, que era a barca de Pedro, deixa eu pular para aquela outra, e pulou. Conhece? Eu estou falando desses mesmo que mudaram de igreja, largaram a verdadeira igreja por igrejas falsas, criadas por homens, pseudo-igrejas. Jesus quis subir na barca de Pedro, ele escolheu, essa que eu quero. E ele se serviu da barca de Pedro para quê? Se serviu da barca de Pedro como uma cátedra. Sabe o que é cátedra? É a cadeira onde o professor se senta para ensinar. O professor ensinava sentado, professor intelectual, que tinha autoridade. Daí a cátedra, a catedral, a igreja do Cristo, que deve alimentar o seu povo com a ração da palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus pediu que afastasse só um pouco a barca da margem, para ele ensinar. Não é porque ele não queria ficar perto do povo, não. É porque o ensinamento dele é ensinamento elevado, sobrenatural. Nós não viemos aqui para aprender receita de bolo. Nós viemos aqui para ouvir uma palavra que nos transcende. Depois de Jesus ensinar a toda aquela gente, aí Jesus disse uma palavra para Pedro: escutem o que eu vou dizer. Embora Pedro esteja no grupo dos apóstolos, no colégio apostólico, mas Jesus diferencia Pedro dos outros. Tem hora que Jesus fala no singular e depois ele fala no plural. Ele diz assim para Pedro: avança para as águas mais profundas. Preste atenção no Evangelho. Ele primeiro diz a Pedro: avança para as águas mais profundas. Aí ele usa o plural: e lançai as vossas redes. Ou seja, os outros farão uma bela pesca acompanhando Simão Pedro. Simão Pedro fala: Senhor, passamos a noite inteira lançando as redes e não pegamos nada. Ele fala por ele, ou melhor, pelo grupo dos 12. Depois ele fala por ele: mas em atenção à tua palavra, lançarei as redes. Nós temos que estar com Pedro. Prestem atenção ao Evangelho que vocês vão perceber. Pedro e os apóstolos devem enviar reboque de Pedro. Independente de Pedro, não é a Igreja Católica, não é a Santa Igreja Católica. Queridos, eu deixo esta palavra para os catequistas: sejam fiéis, transmitam a tradição até o fim, nada de inventar coisas novas, estejamos em comunhão com a tradição da igreja. Todo catequista deveria conhecer, além da Bíblia, o catecismo. O catecismo não é concorrente da Bíblia. O catecismo é reflexo da palavra de Deus, pertence. O catecismo é uma suma da tradição do magistério e das Sagradas Escrituras. Eu lembro quando ainda era padre jovem lá em Eldorado, alguém defendia, até com boas intenções, coitado, alguém defendia: vamos dar a Bíblia para os catequistas. E eu respondi: dá a Bíblia para eles e vocês verão eles virarem protestantes. Porque uma Bíblia sem igreja é no que dá. Leia a Bíblia, esclareci, e aí abandonei a Igreja Católica. Então, você usou a Bíblia contra você mesmo. Então não basta só ter Bíblia em mão, folhear. Nós católicos temos mais armas, né? Como dizia assim: onde é que está na Bíblia? Bem, tu não usas a Bíblia, só a Bíblia. Eu vou usar o que eu tenho. Eu tenho um arsenal muito maior, eu tenho uma tradição, eu tenho santos, eu tenho magistério, eu tenho a Bíblia também. E a minha Bíblia está bem completa, né, José?
ela não tem 7 livros a menos. Sabia que Lutero, além dos 7 livros que ele tirou da Bíblia, ele quis tirar mais alguns? Apocalipse. Descobri pelo padre Paulo Ricardo que a primeira e a segunda carta de Pedro ele quis tirar, porque fala da Igreja Católica. A carta de Tiago e a carta aos Hebreus, porque a carta aos Hebreus fala do sacerdócio. E Lutero era contra o sacerdócio. Meu Deus, esses protestantes tinham que andar só com a folha na mão. Porque, mesmo tendo 7 livros a menos, eles são seletivos. São seletivos. Algumas passagens não faz nem caso. Eucaristia, Virgem Maria, não, só se for sempre em milagres. Deus da vitória. Em passagem de Josué, em passagem do Mar Vermelho. Você já viu eles lendo alguma coisa de Eucaristia na Virgem Maria? Nós católicos somos a única religião que não tem medo de ler a Bíblia. Desculpa por usar essa expressão, ficava rápido. Do início ao fim, não temos ler a Bíblia. A Bíblia não se resume a Êxodo capítulo 20. A Bíblia é muito mais do que isso. Sabe o que está lá no capítulo 20? Só então ler quando chegar em casa. A Bíblia não se resume a capítulo 20 do Êxodo. Quando eles vêm contra nós, só usam essa passagem. Êxodo 20. Já viram? Só isso. Então o católico não tem medo de ler a Bíblia. Da ponta ao fim. Então quero ver os catequistas passar essa convicção a essas crianças, né? Viu? Será se elas entenderam alguma coisa que o Padre falou? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.